Amigos, minhas amigas, principalmente internautas, vocês que acessam o meu canal do blog do YouTube. É com prazer que eu venho tratar sobre diversos assuntos do cotidiano. E hoje, como não ia deixar de ser, trata-se do Dia Internacional das Mulheres. Por que essa data? Qual a razão de ser dessa data? O que essa data deveria significar? Longe das redes sociais, onde muitas pessoas parabenizam as outras mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres, e muitas vezes é aquela parabenização muito fútil, muitas vezes infantil, muitas vezes sem vida, sem autenticidade e sem saber da origem real do Dia Internacional das Mulheres. Vale atentar que no dia 8 de março de 1857, as mulheres dentro dos Estados Unidos estavam protestando em Nova York sobre as melhores condições de trabalho. Mulheres que trabalhavam até 16, 18 horas por dia e que, além de ganharem salários 1/3 do salário dos homens, ainda eram assediadas sexualmente o tempo todo, eram molestadas. Não havia respeito não só para as mulheres, mas aos próprios filhos delas. E elas começaram a reivindicar, e nessa reivindicação elas ficaram fazendo esse protesto numa fábrica. Essa fábrica têxtil, elas ficaram reivindicando pelos seus direitos. E o que aconteceu? Os donos dessa fábrica trancafiaram elas e começaram a incendiar essa fábrica. E a conclusão da história: quase 130 mulheres morreram neste incêndio. Morreram carbonizadas. Uma história triste. E foi a partir daí que começou a ter essa luta, não só pela defesa da classe trabalhadora, mas principalmente pela luta dos gêneros, pela equidade salarial, pelas melhores condições de vida da mulher, não só no trabalho, mas no acesso ao voto, entre outras reivindicações. E a gente começa a perceber que já no início do século XX, as mulheres começam a ter de fato o reconhecimento, ainda que dentro do movimento operário. Inclusive uma liderança dentro do SPD, a Clara Zetkin, ela seria uma das fomentadoras dessa luta em defesa dos direitos da mulher, já em 1910. E essa marcha continuaria a ser na defesa dos direitos do trabalho mais dignos, como pelo menos a diminuição da jornada de trabalho para 8 horas semanais, o direito a férias, o direito a descanso, o direito justamente a ter licença licença maternidade, entre outras lutas afins. Vale lembrar que o sufrágio universal era uma luta que até no primeiro mundo, a Inglaterra, as mulheres travavam, nos Estados Unidos as mulheres travavam, na França também, e o Brasil seria o pioneiro, já em 1932. Seria justamente na primeira data de 1932, provavelmente aqui, que aí a gente pode aproveitar e pegar, foi no dia 24 de outubro de 1932, onde as mulheres passam a ter o direito ao voto com Vargas. Seria Vargas o promotor, e haveria, dentro da Constituição de 1934, a primeira parlamentar eleita pelo voto. Então, quer dizer, a gente já começa a ter um processo de avanço nas bandeiras femininas. Na Constituição de 1846, seriam as mesmas mulheres que teriam não só o direito de votar, mas o voto obrigatório. E aí a gente começa a ter as discussões. Quais são os desafios da mulher na construção da igualdade plena de gêneros? Das mulheres, das que se sentem mulheres, enfim. E a gente tem, por exemplo, como dado principal, fazendo uma reflexão próxima, se compararmos as eleições de 2008 para 2012 prefeita, a gente tem um avanço de 12,03%. As mulheres que foram eleitas em 2008 para prefeitas foram 504 em todo o Brasil, dos mais de 5.500 municípios. A gente teve em 2012 664 mulheres eleitas num contingente de 5.568 municípios brasileiros. É um avanço se já considerarmos que temos a primeira presidente da República na história do país, a nossa Dilma Rousseff. E quais são os desafios? Não basta apenas comemorar o Dia Internacional das Mulheres, porque muitas vezes até a sociedade tão machista como a capitalista, ela utiliza-se dessa data para lucrar-se comercialmente e utilizar-se para que as mulheres se prendam a essa data, quando as mulheres se constituem no Brasil 52% da população, e muitas vezes se restringe essa data apenas para relembrar-se do seu dia, por vezes em postagens no Facebook de forma prosaica, de forma muitas vezes fútil, sem entender o real significado dessa luta. Ao lembrarmos que quando 130 mulheres nos Estados Unidos, em 1857,
morreram por defender a igualdade de condições salariais, as melhorias das qualidades de vida. Aí eu pergunto, qual será o desafio das mulheres hoje em dia? Será realmente que a igualdade de gêneros está acontecendo? Seja no aspecto político da representação igual com os homens, seja no aspecto financeiro com a igualdade salarial, a igualdade de condição e de acesso com o exercício do direito de ir e vir, entre outras questões afins. Por exemplo, até mesmo na questão do esporte e lazer. A gente vê que muitas vezes a mulher é dita valorizada, mas, por exemplo, no futebol não há campeonato brasileiro feminino de forma regulamentada que houvesse para dar no mínimo o mesmo patamar e as mesmas condições do futebol feminino com o futebol masculino. Isso para não dizermos outras coisas. Então, qual realmente será o papel da mulher hoje em dia, em pleno século XXI? Será que a mulher está tendo realmente as oportunidades? Será que realmente a mulher está sendo vista, está sendo valorizada e realmente amada pelo seu marido, pelo seu namorado, pelo seu cônjuge, ou sendo respeitada nas relações interpessoais? Então esse é apenas uma reflexão, um desafio para que nós possamos, a partir dessa análise, dessa reflexão, podemos entender e lutarmos na defesa da igualdade plena de gêneros, porque é uma luta não só das mulheres, mas é uma luta de todos aqueles que, engajados, não querem e não suportam uma sociedade ainda desigual em pleno século XXI. Desculpa todo esse tempo diante dessa minha análise, mas eu quero desejar a você uma boa sorte, a você mulher, um Dia Internacional das Mulheres, mas com essa consciência que a luta ainda continua e que todos os dias são os dias das mulheres, as mulheres que labutam, as mulheres que trabalham, as mulheres que nos geram e, acima de tudo, as mulheres que fazem do dia a dia do ser humano uma estrada com a razão de ser para que haja uma caminhada mais justa, mais fraterna, mais solidária. Eu conto com suas críticas, com seus apoios, com as suas sugestões, com as suas considerações e na próxima filmagem eu tratarei mais de assuntos sobre o cotidiano e referente também à história das ideias pedagógicas no Brasil. Um grande abraço, conto contigo e juntos na luta. Um grande abraço, mulher!